Fala pessoal, beleza? Mais um fechamento de mercado no ar, meu nome é Rafael. Terceira queda consecutiva para o Ibovespa, né? Pressionado em especial pelas commodities. Hoje a gente teve uma queda um pouco mais relevante do minério de ferro, né? Pela manhã chegou a cair 4,5%. O futuro, né? Eu falo do futuro do minério de ferro, negociado em Dalian, que é o segundo porto, o segundo maior porto de negociação de minério de ferro. O primeiro é o Qingdao, mas esse dado do porto de Qingdao é uma fortuna. Então o que tem de disponível e que não foge muito da realidade é o de Dalian, tá? E uma queda de 2%, né? Semana passada bateu 130 dólares a tonelada, que é a máxima do ano passado, é uma resistência importante, uma referência importante, que gera dúvidas, né, do que pode trazer mais upside para o minério de ferro. E aí, uma correção natural, né, o setor que disparou, o setor de siderurgia e mineração disparou de novembro até agora, estava subindo, né, sem nenhum respiro, e agora uma correção, mas nada que altere a tendência. A gente vai dar uma olhada no gráfico, tá? E hoje é um dia importante do lado das commodities, né, tanto petróleo inclusive, hoje também nesse processo de correção, né, hoje caindo aí 1,28 depois da alta da semana passada. Hoje é um dia importante porque 11 horas da noite, né, nós temos PIB chinês referente ao quarto trimestre e produção industrial de dezembro né, acumulado do ano passado. Então, a agenda econômica começa pesada, importante para a China. Quarta-feira vai ser um dia também muito importante, vai ter inflação ao produtor nos Estados Unidos, vai ter livro bege, que é a minuta da última reunião do Fed, com detalhes mais aprofundados de relação econômica, né? A gente tem uma noção um pouquinho maior das pressões inflacionárias, vai ser interessante dar uma olhada nisso. Também essa semana vai ser recheada de comentários de membros do Fed, né? Esses dados de inflação serão bem importantes. Hoje não teve pregão nos Estados Unidos, só teve o futuro, mas um volume muito abaixo do esperado. Volume muito abaixo da média, né? E uma ligeira queda aí, fechou com uma queda de 0,20. Enfim, como é que eu posso falar assim? Não fez preço, né? Não fez preço, tá? Então, a gente teve esse processo de queda da questão das commodities, ficar de olho na China, e também a saga Americanas ganhou mais um capítulo, né? Na sexta-feira à noite e durante o final de semana foi confirmada o pedido da Americanas na justiça tem os termos jurídicos, né? Eu vou tentar explicar de uma forma mais concreta, mais rápida. Eles se protegeram do vencimento das dívidas, né? Vamos lá na justiça, me proteja. Deve ter, né? Tem diversas formas de você fazer isso, né? Pô, vou demitir muita gente, então preciso de proteção. Enfim, né? Tem algumas alternativas de você fazer isso que a justiça vai conceder esse direito, né? Então, seguinte, a justiça concedeu o direito para Americanas se proteger contra o vencimento das dívidas. E como é que foram calculadas essas dívidas? O rombo contábil de 20 bi, mais o que ela tinha de dívida bruta. E aí somou que foi concedido, né, essa proteção de 40 bi para Americanas por um prazo de 30 dias. E nesses 30 dias ela tem que tomar a decisão de pedir ou não recuperação judicial. Provavelmente vai pedir recuperação judicial. Mas aí são 30 dias para a empresa negociar, enfim, porque fica com a corda no pescoço na questão da execução de penhor, né? Enfim, de quando você está endividado, tem execução, enfim, né? E, para os bancos, né, como a gente viu lá, o processo, né, que a gente explicou no vídeo, que eu expliquei para vocês no vídeo, né, tem um fornecedor, e aí Americanas, o fornecedor e o banco. E o que a Americanas não fez foi contabilizar essa dívida com os bancos, né? Esse fluxo de pagamento com os bancos. Então, no final das contas, foram os bancos que ficaram com esse rombo da dívida. E se a Americanas conseguiu se eliminar para se proteger, o que eles vão ter que fazer? Provisionar essa dívida. Provisão significa redução de margem de lucro. E tem que fazer isso agora porque o resultado do quarto trimestre vai ser apresentado no final do mês, né? Daqui a pouco tem o resultado. Então,
No final das contas, isso afeta diretamente os bancos, né? E a gente comentou, né, ao longo da semana passada, dos bancos têm mais exposição ao varejo, né? Só para a gente relembrar, Santander, Bradesco, BTG, né? E o banco menor é o Banco ABC. E aparentemente, a gente não sabe por enquanto quanto cada banco tem exposição. Acredito eu que esses bancos eles devem publicar fato relevante ao longo dos próximos dias para expor ao mercado a verdadeira exposição. Porque senão o mercado vai ficar achando, e aí o papel fica pressionado, sangrando. É melhor você ser, melhor não, sempre é melhor você ser transparente, né, com os acionistas, apresentar o que está acontecendo e não esperar a coisa indo e sangrando por conta disso. E aí o mercado vai ficar mais surpreendido e cai mais ainda. Deve ter provavelmente aí fatos relevantes ao longo da semana, dos pregões, falando quanto cada banco tem exposição. E aí, fica o convite para você ver uma matéria dos advogados do BTG comentando, né, repudiando essa medida que a Americanas ganhou na justiça, mas assim, chamando a 3G Capital de fraudulenta. Assim, foi um negócio muito pesado. Muito pesado. E aí você tem, assim, aquela coisa, né? Quando o mercado trabalha com expectativa. O BTG é grande? Muito grande. Mas ainda a gente não chegou nos pés de uma solidez como um Bradesco, um Itaú, a carteira, né? Mas é um banco gigantesco. Mas um rombo desse, querendo ou não, afeta bem, né? Acaba afetando bastante o resultado da empresa. E provavelmente ela deve afetar bastante, porque ter uma reação tão forte como essa demonstra aqui não vai ser algo que é algo relevante dentro da estrutura. Tanto que a gente vai dar uma olhada no gráfico, os papéis caíram, foi um destaque de queda, porque o mercado começa a falar, bom, os caras foram tão agressivos assim, porque é um problema razoável, né? Então, acredito que a gente não sabe, mas acredito que ao longo dos próximos dias a gente vai ter uma noção exata de cada banco, quanto vai ter exposição Americanas, por vontade própria deles, eu acredito eu, tá? E também, né, a gente pode chamar a atenção hoje também uma alta do dólar subindo 1%, na recuperação depois de dias de queda, alta também da curva de juros, ainda refletindo tudo que a gente falou na quinta e na sexta-feira, né? Que o plano do governo é um plano que a gente falou, é muito bom no sentido de trazer alguma solução, né, para esse rombo de 230 bi, mas que tem muitas dúvidas com relação às receitas extraordinárias. E dois pontos muito importantes: existe a possibilidade real do aumento do salário mínimo, né, para 1.320, de 1.000 para 1.320, não lembro qual era o valor, para 1.320, e isso, querendo ou não, afeta toda a questão fiscal, né? E assim, acaba pressionando, né? A curva de juros começa a voltar, ganhar um pouquinho mais de prêmio, como ganham hoje, bate no setor doméstico, que ajudou a pressionar bastante também o mercado, e o dólar também hoje foi um destaque de alta, subindo 1%. Né? E aquele plano, como eu falei, a questão não é o plano, é que depende muito das receitas, e só depender disso, você tem que dar tudo muito certo, né? Quando você não tem o controle do gasto, você tem que depender só de receita, você não consegue controlar o gasto. É uma conta assim que do jeito que tá, não vai fechar tão simples, né? E o mercado começa a ajustar o risco, né? Como a gente já falou ao longo da semana passada, não acredito que vai ter um risco fiscal absurdo, tal, mas também não há um otimismo para fechar mais a curva, né? Como a gente falou, não tinha um upside tão gigantesco agora, e a gente vamos ver como é que vai ser o comportamento do mercado, porque o fechamento com essa queda de hoje, a gente retornou para um ponto muito importante. Então, vamos lá falar direto do Ibovespa e falar um pouco dessa queda do mercado e o ponto importante que a gente chegou. Vamos lá. Seguinte, né? Terceira queda consecutiva, o mercado
ele fechou o dia abaixo da abertura do ano, né, o 109.730, e testando a média móvel de 21. Tá? Então, nesse momento, o viés de alta de curtíssimo prazo ele ainda persiste, certo? Porque, querendo ou não, a gente está ainda negociando perto desse último topo, tal. Não perdemos o último topo que foi rompido. Só que, se confirmar a perda desse patamar, né, se fechar a semana abaixo desses 109, 108 mil pontos, aí o mercado volta a entrar no processo de congestão no curtíssimo prazo e já está numa tendência indefinida no curto prazo, e aí volta, quando você tem um mercado ou qualquer ativo que tem congestão, você tem que aproveitar para operar o que? Os extremos, né? Chega perto de uma resistência, você vende ou zera ou faz parcial, chega perto de suporte, você vai em busca da compra. Então, se perder isso aqui, esse viés de alta aqui vai ser anulado, e aí volta muito caminho aberto para voltar aí, né, para os suportes intermediários. Então, a gente tem aqui essa faixa dos 106.500 e os 104 mil pontos, que é aqui seria em busca da compra, aproveitando esse cenário de congestão que a gente estava comentando. Agora, se perder o 104, 101, aí a tendência de baixa volta a ganhar muita força. Tá? Então, aqui é um ponto decisivo, vamos ver como é que vai ser o comportamento. Pelo viés de alta, pode abrir espaço aí para uma oportunidade nesse pullback. Se perder isso aqui, vai ficar... o mercado está muito difícil no curtíssimo prazo, muito, muito difícil. Né? Acho que é um reflexo, muito reflexo do que a gente já vem vivendo, né, das incertezas do fiscal, tudo isso. Então, querendo ou não, acaba pressionando. Aí, como eu falei, a curva de juros deu uma puxada, tá estável, tá no nível alto, está, mas está estável nesses níveis, né? Acho que não acho que tem um downside gigantesco que justifique o mercado ir para 120 mil pontos, mas também não acho que vai de rasgar de alta que faz o mercado mirar os 100 mil pontos, como parecia que tinha, como estava sinalizado em novembro e dezembro. Né? Então, operar essa meiuca aqui, operar com risco-retorno, que é o melhor que a gente pode fazer. Tá? Aí, destaque para os bancos, né? Começar com o Santander, voltando, né? Então, boa parte dos bancos fazendo esse mesmo movimento, voltando para o último topo rompido. Santander voltando para a faixa dos R$29, Itaú aqui nessa região dos 25,30, 25,20. É que o Bradesco está em forte tendência de baixa, então não tem último topo rompido, né? Mas está voltando, né, para essa região aqui dos 14,20. Né? O próprio Banco ABC, que a gente estava comentando também, aqui está um pouco mais feio, né? Que aqui é a situação um pouquinho pior que a gente está falando, caminho aberto para esses R$18. E o destaque é BTG. Né? BTG gap de baixa, volume acima da média, tendência de baixa no curtíssimo prazo, muita atenção para esse 20,50, porque se perder esse 20,50, caminho aberto, essa tendência de baixa de curtíssimo prazo ganha mais força e a tendência é essa, então o viés de baixa ele é importante nesse processo e ele vem firme e forte nesse processo. Se perder esse 20,50, azeda firme. Então é importante, acredito, acho que vai ser muito importante para a empresa sinalizar para o mercado qual que é a real exposição, porque senão vai ficar sangrando e aí é pior. Né? Então é isso que a gente observou. Do lado das commodities, né? Vale, né? Deixa eu trazer Vale como destaque. Gap de baixa, abriu espaço para fazer uma parcial, né? Confirmou os candles de reversão com gap de baixa. Isso aqui é um sinal clássico de venda, é contra a tendência, mas é um sinal clássico para você pelo menos fazer uma parcial se você está comprado. Aqui é o seguinte, né? Vale, Gerdau, CSN, né? Papéis que estão em tendência de alta em curtíssimo prazo, e aqui a gente está falando de uma tendência de alta estrutural de Vale e de Gerdau, por exemplo. Então são papéis que aguentam esse desaforo dessa queda. Vale pode cair até os R$77 que mantém a tendência de alta de curto prazo. Tá? Então, beleza. Se perder a média móvel de 21, aí esse processo de correção ganha força. Então, isso aqui é uma referência boa. Se perder os R$90, é um ponto de atenção para uma correção mais forte. Tem suporte intermediário no 87, mas o principal suporte, na minha opinião, é 84. Aqui é um belíssimo ponto de compra, né? A própria Gerdau também é a mesma situação, né? Atingiu o topo, confirmou o sinal de reversão,
Se perder essa faixa aqui dos 30, abre espaço para voltar mais uma vez para a região do fundo, que foi consolidado na faixa dos R$29. Tá bom? E ainda nesse Americanas, né? Americanas hoje, com toda essa questão, né? 40 bi, tal. O papel caiu aí 38%. E as empresas concorrentes seguem nesse processo de recuperação, né? Os papéis que estavam chutados e que, né, iniciaram esse processo de recuperação, com o mercado projetando ganho de market share, onde não existia ganho de market share, né? Então, isso é bom para a receita, isso é bom para as empresas, né? Uma empresa gigantesca do setor morrendo é bom, né? É muito bom. Para os concorrentes é muito bom. E a gente viu esse processo de recuperação aí de Magazine Luiza, Via Varejo, até Mercado Livre, né? Então, é importante aí, é outro reflexo da questão Americanas. Beleza? Então, muita atenção, vamos ficar de olho aí nessa reação do mercado com relação aos 109 mil pontos, que é o principal suporte neste momento. Beleza, pessoal? Então é isso, um grande abraço e até mais.